Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver o que aconteceu no mercado financeiro mundial nessa última semana. Então, começando com as principais bolsas de valores ao redor do mundo, podemos ver que essa semana foi uma semana mais mista. Algumas bolsas aí tiveram um desempenho levemente positivo, outras levemente negativo. Olhando agora a bolsa americana, podemos ver uma semana mais negativa. Então, setor de semicondutores, Apple, Microsoft, Oracle, setor bancário também americano tiveram uma leve queda essa semana. Agora, Google, Meta, Tesla tiveram já uma alta. O setor de consumo, principalmente ali Walmart e Costco, então aquelas empresas de supermercado ou ligadas ao varejo tiveram uma boa semana. E as empresas de healthcare também, generalizando, tiveram uma boa semana. Agora, observando as commodities, podemos ver uma semana generalizando positiva, com exceção aí do cacau, do suco de laranja, do açúcar, que tiveram uma queda, mas para a maioria dos commodities foi uma semana positiva. E, novamente, mais uma semana onde o dólar se valoriza frente à maioria das moedas, com exceção do real e do rublo, os quais se valorizaram perante o dólar. O Ibovespa teve uma leve alta, então ele fechou aqui semana passada em torno de 18.500 pontos e agora está aí próximo de 19 mil pontos. O DI com vencimento para 2030, então eu mudei, né? Nós olhávamos o DI com vencimento para 2029, agora olhamos para 2030, então vencimento daqui a 5 anos. Ele teve uma leve alta, então muito pouco aqui, quase nada, né? Só 0,5%. Está atualmente aí em 15,3%. O dólar acabou se desvalorizando perante um real, então foi uma queda aí de aproximadamente 1,50%, fechando em 6,12. Olhando agora o S&P 500, nós vemos que houve uma queda de quase 2%, 1,9%. Veio testar aqui esse suporte dos 5.827. Aí, olhando agora os títulos do governo americano com vencimento para daqui a 10 anos, podemos ver que houve uma alta de aproximadamente 3,4%, 3,5%, estão atualmente em 4,76% ao ano. E o VIX subiu essa semana, então estava aqui por volta dos 16 e fechou a semana aí por volta de 19,50. Então vamos agora ver as notícias dessa semana. Então tivemos aquele fogo em Los Angeles, na Califórnia, aquela grande queimada que se alastrou em várias cidades na Califórnia, em vários bairros ali de Los Angeles também. Então essa foi uma grande notícia importante essa semana. E pessoal, tem uma reflexão aqui, né? Porque você vê muitas pessoas querendo procurar bodes expiatórios, como por exemplo, mudanças climáticas causaram esse fogo. Só que na verdade é só incompetência, né? Então, mudança climática meio que virou bode expiatório para tudo. Então, toda a incompetência que os governantes, seja o federal, seja o estadual, seja o municipal, tem, agora o bode expiatório deles virou mudança climática. Então, nós sabemos que sempre existem queimadas na Califórnia. Isso não é algo novo, isso já vem acontecendo há décadas. Então você precisa ter uma força-tarefa muito grande preparada para lidar com essas queimadas, mas aparentemente o pessoal estava muito despreparado para lidar com essas queimadas. Da mesma forma que trazendo aqui para o Brasil, então houve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, mas as pessoas sabem que de X em X décadas vai ter uma grande enchente naquela região no Rio Grande do Sul. Não foi a primeira que teve, já houveram outras. Então, o governo do estado, os municípios e também as pessoas têm que levar isso em consideração no momento de construir alguma coisa. Então, não construir algo em uma área que vai estar alagada, ou se construir, se preparar, imaginando que em algum momento aquela área vai estar alagada, vai ter algum tipo de enxurrada. E também os governantes se prepararem e terem uma infraestrutura preparada para lidar com isso. Dá para pegar o exemplo de Blumenau, aonde de 15 em 15 anos no máximo você tem uma enchente na cidade. Então as pessoas estão preparadas e esperam que de X em X anos vai ter uma enchente. Então a cidade é preparada para isso. Não é algo novo.
Então acontece uma enchente na cidade, nossa senhora, quem poderia imaginar? Não, as pessoas imaginam que isso vai acontecer. Inclusive, se fica talvez 15, 20 anos sem ter uma enchente, as pessoas até vão estranhar, vão dizer, nossa, faz muito tempo que não tem uma enchente, alguma coisa está acontecendo. Ou se não teve até agora, daqui a pouquinho vai ter. Talvez ano que vem, talvez no próximo, mas está muito tempo sem ter uma enchente. Então as pessoas esperam isso. Da mesma maneira que na Califórnia, essas queimadas acontecem o tempo inteiro. Então as pessoas têm que estar muito preparadas para isso. Da mesma maneira que tem lugares que de X em X anos ou de X em X décadas vai ter uma seca muito grande. E as pessoas têm que estar preparadas para essa seca. Não é algo novo, não é, nossa senhora, quem poderia imaginar? Não, essas coisas acontecem. Existe ali uma média e existe uma flutuação dentro dessa média. É a mesma coisa se nós pegarmos o mercado financeiro. Então eu posso pegar lá um índice, por exemplo, o Ibovespa, o S&P 500 ou alguma ação e posso ver que essa ação ela se movimenta dentro de um desvio padrão ali. Digamos um desvio padrão de mais 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. E aí, às vezes ela faz movimentos de 2 desvios padrão e ela se movimenta 3% para cima ou 3% para baixo. E daí existem momentos em que essa ação, que esse índice, faz movimentos de 3 desvios padrão. E ela se movimenta 4, 5% para cima, 4, 5% para baixo. E você tem que esperar isso. Não dá para a ação ou o índice se movimentar 5% para cima em um dia ou 5% para baixo em um dia e você falar, nossa senhora, quebrei minha conta, mercado malvadão, são as mudanças do mercado, quem poderia imaginar? Não, nós sabemos que vai ter ali um certo número de ocorrências, então a cada 100 dias vai ter ali às vezes 1 ou 2 dias onde vai ter um movimento muito fora do normal. E quando nós olhamos para a enchente, ou para a seca, ou para as queimadas, ou para certos desastres naturais, digamos assim, ou terremotos, nós sabemos que 1 a cada 100 anos, ou 2 a cada 100 anos, vai ter um evento onde vai haver uma seca muito grande, ou vai haver uma enchente muito grande, ou vai haver um terremoto muito destrutivo, ou vai haver um tornado muito destrutivo, ou vai haver uma queimada muito grande. Ou seja, existem esses movimentos de 2, 3 desvios padrão, tanto no mercado financeiro, quanto em questões de clima. Então as pessoas têm que incorporar esse risco, da mesma forma que nós precisamos incorporar riscos no mercado financeiro. Então não dá para você fazer uma estratégia onde se a bolsa cair 5% em um dia, você quebra sua conta. Porque isso, inevitavelmente, em algum momento vai acontecer. Na maioria dos dias não vai acontecer, mas em algum dia isso vai acontecer. Da mesma forma, na maioria dos dias a bolsa não sobe 5%, mas em algum dia, inevitavelmente, isso vai acontecer. A bolsa vai subir 5%. E nós temos que estar preparados a esses movimentos. Nós chamamos isso no mercado financeiro de stress test, que é o teste de estresse. Então nós pegamos lá a crise de 2008, a crise de 2020, pegamos a bolha.com, pegamos a crise de 1929, que são eventos raros, mas que acontecem, e vemos se dentro da nossa estratégia, se aquele cenário acontecer, como que a nossa estratégia vai performar. E aí, se a sua estratégia fazer a sua conta ir a zero ou cair 90%, 80%, 70%, bem, é porque provavelmente a sua estratégia está muito alavancada ou está errada. Então você tem que rever essa estratégia. É um conceito normal no mercado financeiro, mas quando nós falamos em outros assuntos, as pessoas se fingem de surpreendidas. Não, tem certas coisas que de tempos em tempos acontecem. Outra notícia importante essa semana foi a questão do Mark Zuckerberg falando que vai diminuir a censura nas plataformas da Meta, então principalmente aí Facebook e Instagram. Mark Zuckerberg, depois de já uns 9 anos censurando todo mundo ao torto e direito, quer dizer, todo mundo não, né? Censurando certos grupos, certas opiniões, certas verdades. Agora, aparentemente, ele quer ter uma posição diferente, um posicionamento diferente, mais pró-liberdade de expressão, assim como o Elon Musk fez no X. E aí, infelizmente, o governo brasileiro já começa a ter um discurso e uma retórica pró-censura, que é o que ele fez aí nos últimos anos, mas frente a esta ameaça de mais liberdade de expressão, o governo brasileiro já começa a se posicionar, principalmente aí executivo e o judiciário, em prol de penalizar ou pressionar
a equipe da Meta em continuar a censura que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil. Outro dado que eu achei legal trazer para vocês é a idade média nos estados americanos onde as pessoas têm o seu primeiro casamento. Quando as pessoas têm o seu primeiro casamento. Então nós podemos ver que o estado da Califórnia é 31,2 e Nova York, se eu não me engano, que é onde as pessoas têm a idade mais alta, em média, do seu primeiro casamento, que é 31 anos,4. Aí temos aqui também em Illinois, 30,3. Temos na Flórida, 30,1. Essa é a idade do primeiro casamento, em média, das pessoas desses estados. E aí temos aqui também Utah, que é o casamento que é a idade média menor, é de 26 anos. Então esses estados aqui que têm uma característica de serem mais agrários, né? Então Kansas, Nebraska, Iowa, Missouri, têm idades médias menores, então 26, 27, 28. E esses estados mais urbanizados, como Califórnia, Nova York, Flórida, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Pensilvânia, Maryland, tem uma idade média do primeiro casamento mais alta. Então as pessoas casam mais tarde. Vamos falar agora de custo de vida. Então nós temos aqui essa imagem a respeito do custo de vida nas principais cidades do mundo. Então nós podemos ver que aqui nós temos o poder de compra e aqui nós temos o custo de vida. Então Houston é uma boa cidade, onde as pessoas têm muito poder de compra, mas o custo de vida não é tão alto assim. Aí Zurique, custo de vida muito alto. Hamilton, em Bermuda, custo de vida muito alto. Beirute, no Líbano, custo de vida muito alto. Zug, Geneva, Lugano, então várias cidades na Suíça, custo de vida muito alto. E 10 cidades americanas aqui, que tem um custo de vida alto, mas tem um poder de compra muito alto também, então acaba fazendo sentido. E aí outras cidades, né, algumas aqui no Oriente Médio, outras aqui no Sudeste Asiático, que tem um custo de vida bem baixo. Aí aqui nós temos outra imagem interessante, que são os países com as maiores florestas do mundo. Então a Rússia é o país com a maior quantidade de florestas do mundo. São 8 milhões de quilômetros quadrados de floresta na Rússia. Aí em segundo lugar nós temos o Brasil com 5 milhões de metros quadrados. Aí depois nós temos Canadá, Estados Unidos, China, Austrália, República Democrática do Congo, Indonésia, Índia, Peru, Angola, México, Colômbia, Bolívia e Venezuela. Aí aqui embaixo nós temos outra imagem interessante, que é a porcentagem das florestas do mundo. Então, Rússia tem 20% das florestas do mundo estão na Rússia, 12% no Brasil, quase 9% no Canadá, quase 8% nos Estados Unidos e 5% na China. E para finalizar, vamos falar a respeito de um assunto caro para nós brasileiros, que é a produção e a exportação de café. Na verdade, aqui é uma imagem só trazendo a exportação. Se nós colocarmos a produção de café, o Brasil vai acabar sendo ainda maior, né? Porque diferente de outros países produtores, os quais produzem muito para exportação, mas não consomem tanto, o Brasil também consome muito café. Então nós temos essa imagem aqui bem interessante e temos aqui também essa tabela. Vamos começar pela tabela e daí depois nós vamos para a imagem. Então aqui é o número de toneladas exportadas de café e aqui é o quanto isso representa no total de toneladas de café exportadas no mundo. Então o Brasil é o maior exportador de café no mundo, exportando aí 29% de todo o café. Depois nós temos o Vietnã com 19%, Colômbia com 10%, Honduras com 6%, Indonésia com 4,5%, Uganda com 3%, Etiópia com 3%, Peru com 3%, Índia com 3%, Guatemala com 3% e daí tem o resto aqui com 11%. E aí em cima nós temos essa imagem de para onde que esse café é exportado. Então o Brasil aqui, o maior exportador do mundo, exporta muito para os Estados Unidos, que é o maior importador de café do mundo. Então aqui nós temos os maiores importadores também do outro lado. Então os Estados Unidos, o maior importador do mundo. Depois nós temos a Alemanha. E a Alemanha tem uma característica interessante, que eles importam para o consumo interno, mas eles importam muito também para depois exportarem para outros lugares esse café. Por exemplo, importam lá o café brasileiro, eles
encapsulam esse café lá na Alemanha e depois exportam para outros países europeus ou até muitas vezes para o próprio Brasil ou para os Estados Unidos. Então essa importação por parte da Alemanha não é só para consumo interno, mas é também para exportar depois esse café. Então podemos ver que o Brasil exporta muito para os Estados Unidos, exporta muito para a Alemanha. Então aqui o maior importador, o segundo maior importador. Aí nós temos a Itália, o terceiro maior importador do mundo, depois o Japão, depois a Bélgica, aí nós temos Espanha, França, Canadá, Reino Unido, Rússia e o resto. E daí nós temos aqui Brasil, Colômbia, Peru, Vietnã, Indonésia, Índia, Honduras, Guatemala, Uganda, Etiópia e o resto aqui. E é importante lembrar que nós vemos aqui exportação. Então o Brasil é um grande exportador, Vietnã um grande exportador, Colômbia uma grande exportadora, mas o Brasil, eu acho que de produção, eu não lembro exatamente o número, mas acho que chega quase assim a 50%, uns 40% pelo menos da produção mundial, acredito que é no Brasil. Justamente porque o mercado interno de consumo de café é muito grande. Então, pessoal, falando aí um pouco de uma commodity que é muito importante para o Brasil. Hoje, claro, nem tanto, né, se for pensar em questão de PIB, mas foi uma commodity muito importante ao longo da história brasileira e principalmente dentro da história do estado de São Paulo, né? E daí aqui nós temos também a porcentagem dos maiores importadores. Então, Estados Unidos importa 19%, Alemanha 14%, Itália 8%, Japão 6%, Bélgica 4%, Espanha 3,5%, França 3%, Canadá 2,6%, Reino Unido 2,4% e Rússia 2,4%. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.